Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, programa ABC do Espiritismo entrando na sua casa pela nossa querida TV Mundo Maior. O nosso abraço carinhoso ao nosso querido André Marusso, a nossa gratidão por esse espaço que nós estamos tendo nesse canal que leva essa mensagem de amor e de alegria. O apresentador Sérgio Vilar, hoje trazendo um convidado muito especial. Um convidado que veio para o Brasil. Um convidado que veio para o lançamento de um livro, que é um livro chamado Fernando Pessoa, no Vulcão dos Preconceitos. Mas hoje nós não vamos falar do livro, porque nós já falamos. Hoje nós vamos falar de uma temática muito interessante. Qual a relação do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade e da ASSEV, Associação Social, Cultural e Espiritualista de Viseu? Nós estamos exatamente com o presidente dessa instituição. É uma instituição que está trabalhando há 41 anos na cidade de Viseu, Portugal. O nosso irmão se chama Arnaldo Costeira, conhecido em Portugal como Coronel Arnaldo Costeira. Ele é articulista, escritor, ele é médium e ele tem trazido uma grande contribuição para o movimento espírita. Durante 12 anos foi presidente da Federação Espírita Portuguesa. E é com esse irmão que nós vamos convidar hoje e nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante que você tenha certeza que vai gostar. Antes, tudo bem com você, irmão Costeira? Tudo bem. Costeira, hoje nós vamos falar sobre a pomadinha Chico Xavier. Nós vamos contar toda a história, como ela chegou em Portugal. Também estamos aqui com a presença de um amigo muito querido, nosso querido Vansan, que está aqui acompanhando a nossa gravação. Eu gostaria, Costeira, que você falasse um pouquinho qual é o anseio de Portugal pela pomada e há quanto tempo vocês estão esperando essa pomada em Portugal. O conhecimento que nós temos da pomada, então, a pomada Vovô Pedro, era a que chegava a Portugal, já tem umas dezenas de anos. Não posso precisar exatamente quando, mas o contacto que tínhamos com a pomada já é antigo. E sabíamos das suas propriedades, sabíamos do socorro que prestava a muita gente, sabíamos da solução de muitos problemas de pele, nomeadamente da área das queimaduras, etc., os efeitos que tinha. E, portanto, era algo que nós sabíamos e que recebíamos frequentemente, potinhos da pomada trazida ou levada por amigos, levada por pessoas que iam ao Brasil, a certa altura também enviadas através do correio. Mas Portugal viveu uma situação um bocado complicada, porque a Europa tem normas muito rígidas, e a partir do momento que entramos para a União Europeia as coisas tinham que se agravar, e nós tínhamos muitas dificuldades em receber a pomada. E, aliás, numa ocasião recebemos 400 potinhos de pomada que foram lançadas ao lixo, porque só era autorizado o levantamento na alfândega se nós apresentássemos uma autorização do Infarmed, a entidade que controla o remédio, o medicamento em Portugal. Nós não conseguimos levantar e foi tudo para o lixo. Essa nossa ansiedade foi transmitida à altura a uma irmã aqui do Brasil que estaria, penso que ainda estará, à frente de toda a confecção da pomada Vovô Pedro. Há uns cerca de 15 anos, calculo 15, 16 anos, andará por aí, que nós, em conversa pessoal, recebemos a promessa de que, de facto, Portugal iria ter a possibilidade de confeccionar essa pomada. Naturalmente, que nunca nos passou pela cabeça ter a receita, mas, naturalmente, isso é indiscutível. Aliás, com Kardec as coisas colocaram-se também, como vem referido na Revista Espírita de 1862, em novembro, com a questão da pomada, que ele sabia que existia também para problemas de pele,
e aliás está lá a receita da pomada, e que realmente, de repente, ao ser necessário, ao perguntar onde é que estaria essa receita, recebeu como resposta que a pessoa que tinha a receita tinha falecido, tinha desencarnado e levou a receita com ela, e portanto ficaram órfãos dessa possibilidade de socorro. É evidente que nós ficamos à espera, fomos recebendo as pomadas, pouca quantidade, muito pouca quantidade, uns levavam outros, até que um dia em conversa, aliás concretamente a ti com o nosso amigo Vincent, em conversa, porque já o recebemos em Portugal há 10 anos e penso que há 8 anos que nós vamos coordenando, digamos assim, a sua rede de palestras que ele leva a Portugal, e nós desabafamos a certa altura que gostaríamos realmente de ter a possibilidade de confeccionar a pomada, mas que as coisas estavam adiadas e estavam emparradas, vá lá. E foi através do Vincent que tivemos conhecimento que Sérgio Vilar, no Brasil, e que já participava na pomada há muitos anos, que o Sérgio Vilar poderia ajudar, que ia contatar com ele. E esse contacto foi estabelecido e nós reunimos-nos inopinadamente, há 4 anos atrás, com Sérgio Vilar e conversamos sobre o assunto. E ele, de facto, manifestou desde logo uma disponibilidade muito grande de nos ajudar nessa matéria. Não fazíamos a mínima ideia que a pomadinha era Chico Xavier, já não era a pomada Vovô Pedro, e depois até viemos a constatar que afinal há várias pomadas com a mesma receita, feitas no Brasil, e na nossa convicção a pomada não é de ninguém, a pomada foi trazida, a receita, pelo mundo espiritual, e portanto não é de ninguém, é de toda a gente. Agora, nós não vamos deitar-nos assim numa sala qualquer a fazer uma pomada que a gente não tem a receita, que a gente não tem conhecimentos nenhuns, e portanto, a partir desse momento em que tivemos esse contacto, até num almoço muito curioso, que foi um almoço de bacalhau à brasileira, que nós tivemos a oportunidade de partilhar, e foi nessa altura que nos surgiu a possibilidade de nós concretizarmos um sonho que já levava umas dezenas de anos. Isso foi, na verdade, em 2014. Agora, como este ano, na Copa do Mundo, que nós tivemos em Portugal, já fomos para fazer um ciclo de palestra e recebemos, então, esse convite, que não estava agendado, para irmos para Viseu. Esse convite, então, surgiu do nosso irmão Vincent. E, a partir daí, então, nós começamos a travar todo um preparatório, uma preparação para essa pomada. Tivemos a primeira pomada em 2016 e a segunda pomada em 2018. Gostaria que o nosso irmão falasse um pouquinho dos resultados daquilo que nós temos visto em Portugal. Bom, nós em 2015, penso eu, iniciamos uma preparação muito grande dos nossos trabalhadores. Nós somos uma instituição que temos cerca de 200 trabalhadores, um pouco mais, e, portanto, nós achámos que precisávamos de dar a noção, dar ideias, dar formação nessa área, porque sabíamos que o trabalho em si da confecção é um trabalho mediúnico, é um trabalho de grande alcance, é um trabalho de materialização nos ingredientes da pomada, das energias positivas, das vibrações positivas, do magnetismo animal e também espiritual, porque nós todos somos espíritos, e portanto que era necessário preparar as pessoas para uma tarefa dessas, uma tarefa que era, no nosso entendimento e por algumas informações que tínhamos, que era uma tarefa séria, uma tarefa de grande responsabilidade. E começamos desde logo a fazer uma preparação na área do magnetismo. Os nossos trabalhadores foram realmente colocados perante o estudo do magnetismo que fizemos durante mais de um ano. E essa preparação era extensível também às associações portuguesas que quisessem participar nessa realidade. E quer dizer, o estudo foi duro, o estudo foi intenso, o estudo foi profundo. Nós fazíamos esse estudo usando o Skype com a participação de Sérgio Vilar e de alguns elementos da sua associação, e fomos conduzindo esse estudo até realmente ao dia da confecção. É claro que não tínhamos experiência, mas tivemos duas possibilidades. A primeira foi de trazer uma equipa de Portugal, constituída por 15 elementos, trabalhadores da ASEV, trazer ao Brasil e participar na primeira pomada, no nosso caso, a pomada confeccionada em Itapira, exatamente no Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. E foi a primeira experiência que tivemos, alguns
digamos assim, algumas funções que nos são distribuídas na pomada, que os nossos trabalhadores fizeram, e também na parte da direção, na orientação da organização da pomada, em que participaram dirigentes da nossa instituição. E, portanto, começa aí realmente um contrarrelógio de preparação. E quando nós fizemos a primeira pomada, tivemos uma constatação impressionante, que foi a vibração que o silêncio conseguiu concretizar, e foi a participação que não estávamos também habituados da música. A música que, em 2 dias de preparação, ainda já a Asepsia também contou, em que tivemos a colaboração de Vincent, que cantou durante 4 horas em cada dia, 4 horas em cada dia, e que fez uma preparação de um ambiente impressionante, e nós sentimos essa vibração, digamos assim, essas sensações profundas, até às lágrimas, até, digamos assim, até à comoção muito real, e vivemos momentos extraordinários. Quer dizer, essa é a realidade da confecção, porque depois temos a outra realidade da ação que a pomada produz nas pessoas que a utilizam. Nós tivemos em 2016 a primeira pomada em Portugal, contando com 13 casas espíritas. Esse ano, 2018, com mais ou menos 25 casas espíritas, uma de Londres e uma dos Açores. Eu queria que você falasse um pouquinho, Costeira, sobre exatamente as ações, ou seja, os resultados que a pomada tem trazido para os nossos irmãos portugueses. Bom, nós temos tido realmente um feedback, temos tido uma reação, ou melhor, uma constatação evidente do efeito que a pomada produz. É claro que nós talvez possamos, na segunda parte do nosso programa, temos um pouco na parte técnico-científica, mas há questões que nós não podemos fugir. Os resultados que se obtiveram desde logo em numerosíssimos casos de problemas de pele, fundamentalmente problemas de pele, que nós depois veremos complementares à questão da pele e a questão, digamos assim, da reação e dos efeitos produzidos no interior do nosso corpo. E nós tivemos resultados impressionantes. Só para dar um exemplo, nós tivemos uma pessoa, uma senhora na área da farmacologia, que há 5 anos se debatia com um problema de falta de cicatrização sobre a pele, num sítio onde não vale a pena falar onde era, seguido na Universidade de Coimbra por médicos conceituados, e que ao fim de um mês de utilização da pomada ficou completamente curada. E até nos questionou se ela poderia falar ao seu médico da Universidade de Coimbra, do Hospital da Universidade, se podia falar no assunto. Numa primeira parte nós dissemos que não, mas depois acabamos por pensar um pouco melhor, assim, não pode, realmente. E ela transferiu a informação para um médico, ficou surpreendido, porque 5 anos a usar todo o tipo de pomadas, e uma pomada caseira, como ela referiu, acaba por resolver um problema que não tinha praticamente solução. Portanto, são essas reações, ou esses efeitos que nós tomamos como surpreendentes e que servem até para nós prosseguirmos no nosso trabalho em prol da confecção da pomada. Nós vamos então para um pequeno intervalo com o programa ABC do Espiritismo, hoje apresentando o irmão Arnaldo Costeira, falando um pouquinho da pomadinha Chico Xavier em Portugal. Não sai daí não, já retornaremos falando da parte científica da doutrina espírita com referência à pomadinha. É um breve intervalo. Queridos amigos, já retornamos, não disse? Muito rápido. Programa ABC do Espiritismo hoje com um convidado muito especial. Na verdade, um irmão, mas um amigo muito querido que vem de Portugal. Nosso querido irmão Arnaldo Costeira. Esse irmão é da ASEV, Associação Social Cultural Espiritualista de Viseu. Ele é um dos fundadores dessa casa há 41 anos. É articulista, escritor, médium, e o atual presidente da instituição. Também deu a sua contribuição para a Federação Espírita Portuguesa e já foi presidente por 12 anos. Estamos falando com alguém que é um amigo pessoal e que volta para o Brasil para poder então fazer um lançamento de um livro que para nós é uma grande alegria.
na qual ele doou todos os direitos autorais desse livro para o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, que é o centro que nós dirigimos aqui. Estamos falando de um trabalho em conjunto, que é a Pomadinha Chico Xavier. Há 4 anos atrás, iniciamos todo um trabalho de preparação. Fizemos em 2016 a primeira confecção da Pomadinha Chico Xavier em Viseu, contando com 13 casas espíritas, e esse ano contando com 25 casas espíritas. Nós vamos falar um pouquinho dos avanços, não é? Já falamos sobre a Revista Espírita de 1862, exatamente no mês de novembro, onde Allan Kardec fala sobre uma conversa que ele teve com a irmã Cidufo, na qual ele pediu uma pomada que vinha das Américas. Como a médium havia dito que esse médium havia desencarnado e não mais se produzia aquela receita, ele então tomou a liberdade de pedir ao espírito de São Luís, que era o seu benfeitor espiritual, o rei da França, e ele então trouxe alguém para psicografar, através da irmã Cidufo, essa mensagem de uma receita de uma pomada. E essa receita eles fizeram, e ele conta nessa revista espírita várias coisas que foram feitas com a pomada, vários resultados que foram dados com a pomada. E, logicamente, nós vamos ver Kardec totalmente feliz pela contribuição do mundo espiritual de levar alívio àqueles que sofrem. Costeira, nós temos tido, na atualidade, grandes avanços na área científica. Não estou falando científica no campo espírita, estou falando científica no campo da ciência atual, da ciência mundana. Estão se descobrindo coisas maravilhosas. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a questão da água, que com certeza vai também aí nos auxiliar e muito com referência à pomadinha. Bom, nós temos que ter a noção de que às vezes só devemos falar sobre aquilo que a gente sabe. E sobre aquilo que a gente não sabe, resguardarmos um pouco, para às vezes não deitarmos boca fora determinados comentários que não têm qualquer estribo científico, nem qualquer estribo doutrinário. É evidente que muitos dos nossos companheiros acham que essa coisa da pomada não é espiritismo. Já não nos admira nada, porque alguns andam até dizendo que é preciso atualizar Kardec. E já não me admira nada que, de facto, alguém pense que esta coisa da pomada seja motivo para atualizar Kardec, porque, pelos vistos, ele também utilizou e também divulgou. Mas, falando mais concretamente sobre o assunto, nós temos vindo já há uns tempos a analisar ou a debruçar sobre uma coisa curiosa, que é a utilização na área médica normal e na área da farmacologia geral, química, alopática, vá lá, a utilização de determinados discos de tratamento. E o disco de tratamento é colocado sob o peito e verifica-se que através da pele, não é pela pele, é através da pele, são absorvidos determinados elementos químicos que depois vão, por exemplo, funcionar ao nível do coração, ou funcionar ao nível da atenção, ou outros níveis, que hoje é conhecido. Hoje há uma variedade muito grande de medicamentos tomados dessa forma. É claro que quase podíamos ver, por exemplo, as injeções intramusculares, quer dizer, para onde é que aquele líquido da injeção, para onde é que ele vai? Quando não é intravenoso, quer dizer, há medicamentos postos pelas veias, mas há medicamentos que são inoculados pelos tecidos musculares. E, portanto, há aqui alguma coisa que nos desperta a atenção. Se aqueles discos, o material que têm são absorvidos pelo corpo, o que é que acontecerá com a pomada, seja ela qual for? E neste particular, que é o que nos interessa agora abordar, a pomadinha Chico Xavier, cuja constituição é, de uma forma geral, da pomadinha Vovô Pedro. Pois há uns que dizem, não, a minha é melhor, que tem mais ingredientes. Há outros que dizem, não, a tua é pior porque não tem tantos ingredientes como a minha. E andamos a debater nestas questões que às vezes são secundárias e não interessam em absoluto à doutrina espírita, nem aos espíritas, nem ao trabalho dos espíritas. Então, o que é que nós fomos surpreendidos muito recentemente? É que realmente por baixo da pele, o nosso corpo tem digamos assim, um órgão que é formado por um número impressionante de cavidades.
E essas cavidades, aliás, até hoje não foi possível detectar isso. Porquê? Porque ao cortarem uma parte desse tecido por baixo da pele, ao colocarem sobre a lamela para ser observado o que se passa, essas cavidades perdiam o líquido e ficavam como que espalmadas. E os investigadores e os laboratórios não conseguiam ver o que é que estava no meio daquelas cavidades. E só recentemente, com alta tecnologia, é que chegou à conclusão que afinal essas cavidades estavam cheias de líquido, que nós dizemos que é água, que no nosso corpo tem 3/4 de água. E então essa foi uma descoberta quase impensável, não é? Como Fleming, quando foi descoberta a penicilina, também se não se distrai, não deixava que o pão fermentasse e nunca era descoberta a penicilina. Mas, aquilo é uma, digamos assim, uma intuição que o investigador recebe para analisar determinada coisa que estava debaixo dos olhos, debaixo do nariz, como se costuma dizer, e que eles não viam. Ora, esse tecido, esse órgão, é por onde circulam realmente os líquidos. Quando o dístico ou o disco de absorção para uma medicação normal lança esses fluidos, digamos assim, químicos, por onde é que eles vão passar? Pelos capilares. Então dá-se intravenoso. Não, mas assim também resulta. Porque é através dessas cavidades e do líquido que ali circula que os elementos passam para, digamos assim, influenciar a zona doente, a parte que precisa de tratamento. Ora, não é a pele da queimadura que é, digamos assim, tratada pela pomada. É através da pele que o organismo absorve e, por exemplo, pode neutralizar a dor, que, por exemplo, pode neutralizar a infecção, que, por exemplo, pode fazer um sem número de coisas que a gente ainda não está na posse de todo esse conhecimento. Mas a nós, espíritas, neste particular, aqueles que utilizamos e que ajudamos as pessoas a aliviar as suas dores através da pomada, neste caso da pomadinha Chico Xavier, nós percebemos agora que os elementos que a pomada tem, as essências que a pomada tem, são absorvidas através da pele por esse órgão. E são misturadas no líquido que circula pelo nosso corpo todo. E são levadas, as essências, às zonas mais necessitadas de, digamos assim, tratamento. E abre-se aqui um entendimento muito mais claro e real e racional para as pessoas que dizem assim, aquilo não tem nada, aquilo nem tem medicamento, aquilo não tem nada. A gente, quando não sabe, não fala. E, portanto, se os produtos naturais estão na natureza, criados por Deus para bem das pessoas, para consolo da humanidade, nós temos que aceitar que se fazem bem, por exemplo, aos animais que vão em busca de tratar as suas doenças, e é aí que nós vamos encontrar a razão de ser desta pesquisa científica, então também pode fazer bem ao homem. E, aliás, tem sido essas experiências de cobaia que nós temos conseguido a medicação para atalhar os nossos problemas. Então, hoje, apresenta-se esta afirmação absolutamente, categoricamente científica. A pomada, os elementos que a constituem, não é lanolina e vaselina, que aquilo é creme, aquilo é gordura. Não, é o que está depois colocado nessa substância e que vai agir sobre o nosso corpo e que vai ser absorvido por essas águas. Os cientistas, em referência a esse órgão que é os interstícios, dizem que provavelmente, com grande certeza, será nesse líquido que vão circular as células cancerígenas. E as células cancerígenas podem provocar metástases. Pode ser através do sangue? Pode. Se for a célula incluída no sangue, ou metida no sangue. Mas pode ser por essa água. E eles estão agora a afirmar, isto tem 3 meses, estão agora a afirmar que provavelmente as metástases resultam disso. O que quer dizer que se os elementos absorvidos pela pele na área da pomada forem atacar ou forem envolver essas células cancerígenas e neutralizar a sua ação, nós podemos estar perante a abertura de uma possibilidade, não de substituir o tratamento médico, mas de complementar o tratamento médico com este socorro, que é de socorro que se trata das pessoas que sofrem, das pessoas que precisam de auxílio. E, portanto, é esta base científica que nós começamos agora a divulgar. É interessante, nós os espíritas sempre usamos a água. E nós falamos muito pouco da água na casa espírita. A água tem um papel fundamental. É a água que é um elemento mais fácil da espiritualidade, trazer os remédios, modificá-las de uma maneira
das suas células para que a gente possa ingerir algo e trazer um conforto. A pomada, muitas pessoas me perguntam qual é a essência mais importante da pomada. Eu digo, essa eu posso revelar, é o amor. Precisamos ter um grupo altamente preparado, de pessoas altamente conscientes, sabendo o que está fazendo, para que possa então ela ter todo esse trabalho voltado para essa condição de auxiliar o próximo. Costeira, o nosso tempo está se encerrando e eu gostaria que você então desse as suas conclusões finais sobre a nossa pomadinha. O Sérgio falou nisso e é bom que se nós abrirmos a possibilidade das pessoas se interessarem por saber mais sobre o assunto e nós estaremos disponíveis para o fazer. Mas é só dar uma nota. Quando nós fazemos a confecção da pomada, fundamentalmente nós projetamos sobre os elementos a energia que falou do amor, a energia magnética, a força magnética ou espiritual, porque nós somos também espíritos e o mundo espiritual faz o mesmo. Mas há uma coisa que a gente tem que constatar, é que o magnetismo que nós transmitimos diretamente no passo magnético também pode ter essa capacidade de ser absorvido pela superfície do corpo através desses canais e ir projetar em todo o organismo, como disse o tal cientista japonês, porque a reestruturação das moléculas da água pode ser de tal forma que a pessoa que recebe essa água entre num processo de calma, de tranquilidade, magnetizada pelo amor e, portanto, acerenando e, de alguma forma, neutralizando a agitação e o stress que é responsável por muitas doenças. Costeira, rapidamente, despede do nosso telespectador. Então, um abraço para todos e sempre que nós possamos ter a possibilidade de vir ao vosso encontro, trazendo, naturalmente, não ao nosso saber, a nossa projeção pessoal, mas trazendo alguns contributos para nos ajudar a todos a percorrer um caminho mais tranquilo e com mais fé. Então, até sempre. Queridos amigos, nós vamos encerrando o programa ABC do Espiritismo, apresentação de Sérgio Vilar. Até a semana que vem, que Jesus nos abençoe, nos acompanhe e nos proteja hoje e todo sempre. Um beijo no seu coração. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.